Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Abracan Talks. Com essa série, a Associação Brasileira de Câmbio dissemina conhecimento sobre os temas do setor financeiro que impactam toda a sociedade. Nós também gostamos de trazer novidades que vão impactar os profissionais do setor financeiro e os consumidores no futuro. Por isso, hoje vou conversar com uma pessoa que está sempre ligada no que vem pela frente, nas grandes mudanças que a tecnologia trará para o futuro e tem trazido para o nosso dia a dia de toda a sociedade. Minha convidada de hoje é presidente da Associação Brasileira de Startups, além de fundadora e diretora operacional do Linker Bank. Ingrid Bart, seja bem-vinda ao Abracan Talks e obrigada por aceitar o nosso convite. Ingrid, eu já gostaria de iniciar essa nossa conversa, que você nos trouxesse um pouquinho da sua trajetória, de como você se envolveu com startups e chegou até a posição atual. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite. A história, quando a gente conta, parece que é uma história linear, mas eu brinco que a nossa vida, de uma maneira geral, é um miojo, né? Então, ela vai, volta, e aí quando você enxerga, você está onde você deveria estar. Eu comecei no mercado financeiro, sempre trabalhei em banco de investimento, então fiquei quase 4 anos no Santander, depois fui para o JP Morgan, fiquei quase 10 anos no JP. Sempre gostei de mercado financeiro, então eu brinco que eu troquei o mercado financeiro tradicional para o mercado financeiro alternativo, que são as fintechs. E aí, em 2016, eu finalizei um MBA em empreendedorismo e inovação, e foi esse MBA que me apresentou essa nova economia, essa disrupção tecnológica que naquela época já estava acontecendo e dava indícios de que ia transformar todas as indústrias, inclusive a indústria financeira. E eu decidi que eu queria estar do lado da tecnologia, pensando em como trazer produtos financeiros dessa maneira tecnológica, ou então soluções tecnológicas para as pessoas de uma maneira geral. E comecei trabalhando numa pequena fintech, que hoje em dia é um unicórnio, que foi o Neon, e foi a partir dessa experiência no Neon que eu encontrei, enxerguei que aquele era o meu caminho, fiquei super apaixonada, e desde então comecei a me envolver com associações representativas. Eu acho que tem um papel fundamental em todos os setores, é muito importante os setores eles estarem organizados através de associações, e foi uma busca por conhecimento que eu comecei a me envolver, depois virei diretora da BFintex e hoje sou presidente da Associação Brasileira de Startups, como você mencionou. Também é importante dizer que essas funções em associação sempre foram sem fins lucrativos, uma participação voluntária, e em 2018 fundei o Linker, junto com mais 2 sócios, que é um banco digital para pequena e média empresa. E em 2021, a gente foi vendido para a Omie, que é um software de gestão para pequena e média empresa. Hoje eu continuo na operação e concomitante sempre com essa participação associativa, muito em busca também das inovações e de mapear o que está acontecendo no mercado e o que mais a gente pode trazer de benefício para a vida das pessoas através de tecnologia. Você falou palavrinhas mágicas aí, né? Startup, fintech, que você mesmo fez essa classificação, né? Hoje um unicórnio, então ela começa de um segmento onde a gente identifica pequeno, bastante, quase que nasce de uma ideia, e aí ela pode se tornar uma grande instituição. Ingrid, ninguém melhor do que você para explicar para a gente o significado de startup, fintech e suas diferenças. Você pode falar um pouquinho mais? Claro. A startup ela é uma empresa, uma entidade que, até pelo próprio nome, né, está começando, então significa que uma startup ela tem a possibilidade de se transformar numa grande empresa e ela deixa de ser startup, mas basicamente ela tem que ter tecnologia embarcada,
solucionar um problema real da sociedade e ser repetível e escalável, que a gente fala. Então, vou dar um exemplo. Com a mesma aplicação, o Uber, que foi uma startup um dia, hoje em dia já é uma grande corporação, conseguia resolver o problema da mobilidade em vários países do mundo, com o mesmo aplicativo. Então, quando a gente fala de repetível e escalável, que é dos pedaços ali do DNA de uma startup, é isso que eu falo. Com a mesma aplicação, você pode atender inúmeras pessoas naquela localidade ou em qualquer lugar do mundo. É incrível esse desenvolvimento, né? Porque até então a gente imaginava, principalmente falando do mercado financeiro, a gente imaginava instituições podendo atender a sociedade com um porte gigante. Não imaginava essa rota que o mercado trouxe com esses novos players. Ingrid, você fez sua trajetória trazendo para a gente a sua experiência nas associações, né? Então, como presidente da Associação Brasileira das Startups atualmente, quais são as prioridades neste momento e quais são os grandes desafios que o segmento enfrenta? Assim, a prioridade, de fato, é transformar o Brasil numa mais, né? Porque já somos, mas numa das maiores grandes potências tecnológicas inovadoras e do ecossistema de startups do mundo. É colocar o Brasil de fato na vanguarda da inovação mundial. A gente está no caminho certo, só que acho que a primeira coisa é sentar nessa cadeira que eu costumo falar, né? A gente muitas vezes não se enxerga como essa potência mundial dentro do setor. E também, pelo fato de não se enxergar, não se coloca nesse lugar como vanguarda da inovação. Então, acho que o nosso objetivo, meu objetivo pessoal, meu objetivo como empreendedora, o objetivo da associação é se consolidar no Brasil e mostrar para o mundo o nosso potencial. E, além disso, falando um pouco dos desafios, né? São inúmeros desafios, mas a gente costuma dizer no ecossistema que onde você tem desafio, você tem oportunidade. A gente tem muito problema para resolver. Então, as startups, elas podem ser de todos os segmentos possíveis, desde a indústria financeira até a indústria agro, logística, saúde, educação. Então, todos esses desafios, eles acabam se tornando oportunidade. Mas falando especificamente no caso de montar uma startup, empreender com uma startup, a gente tem um desafio muito grande com relação à educação tecnológica. Então, como que a gente dissemina a educação para que as pessoas se interessem por essa profissão e venham não só empreender, porque a gente precisa também de pessoas que não queiram empreender, a gente precisa de todos os tipos de pessoas do mundo, mas como é que a gente atrai esses talentos para trabalhar nas startups, não somente sendo desenvolvedor, na área de tecnologia, mas no setor de tecnologia como um todo. Então, a gente fala de advogados, economistas, administradores, jornalistas. Então, todas essas funções, essas profissões, elas podem trabalhar dentro do setor de tecnologia, inovação e startups. Então, acho que o primeiro grande desafio é essa questão de educação tecnológica para atrair e reter esses talentos. O segundo desafio é como você consegue conversar com as diversas regiões do Brasil. Então, quando você fala de uma startup, ela tem que ser escalável, ela tem que atingir ali o Brasil todo. Então, também entender essas nuances. O Brasil é muito grande, com muitos perfis, com muita cultura diversa, então também é um desafio, mas é um bom desafio nesse sentido. E como que a gente atrai grandes investimentos para o Brasil? E aí, olhando com esse olhar de fundos de venture capital, que são os tipos de fundos de investimento que investem no setor. Então, assim,
a gente tem mercado consumidor, mas a gente precisa mostrar esse nosso bom trabalho como empreendedor para que esse fluxo financeiro venha definitivamente para o Brasil. Esse gancho do engajamento, do fazer com que as pessoas consigam ter essa compreensão nessa mesma linha e velocidade do momento, deve ser um desafio bastante interessante. Quando eu falei para você de mercado financeiro, a gente olha para o nosso mercado, né? Não poderia ser diferente, a revolução que foi. Imagina o desafio que é do seu lado, startup como um todo, todos os segmentos. Agora, aproveitando um pouquinho o gancho de engajamento, eu me recordo que em algumas publicações e palestras você tem mencionado bastante a criação de ecossistemas setorizados como uma tendência importante. Explica para a gente que tendência é essa? Legal. Não, quando eu falo dessa questão, é muito falando da diversidade, que eu mencionei anteriormente. Então, o Brasil é um país diverso. Oi, gente, desculpa interromper. Pode repetir essa pergunta, a resposta, na verdade, porque travou muito quando você começou a falar. Por favor. Claro, eu vou começar do começo, então, tá? Obrigada. Quando eu falo, por exemplo, de Brasil, a gente está falando de regiões extremamente diversas, né? Então, a gente traz essa diversidade geográfica, muitas vezes. E a associação, como uma associação brasileira, ela precisa capturar essas demandas das pessoas que estão empreendendo localmente e representar o setor como um todo nos reguladores, autarquias, para o ecossistema, para o mercado de uma maneira geral. Então, eu acho incrível o incentivo à criação não apenas, por exemplo, de ecossistemas regionais, locais, mas também de ecossistemas focados em determinados setores. Então, falando um pouco da minha experiência com a BFinTechs, o setor de fintechs no Brasil é o melhor do mundo, e eu tenho bastante conforto de falar isso. Mas o setor, como é muito regulado, ele se organizou mais rápido do que outros tipos, por exemplo, de startups e outros setores. Isso ajuda muito nessa interlocução com os reguladores, com todos os stakeholders do mercado de uma maneira geral. E eu acho que a tendência, com a maturidade do nosso ecossistema de startups, tecnologia e inovação, é que os setores se organizem de maneira, como você mencionou, setorial, as regiões se organizem de maneira regional, e dessa forma a gente consiga capturar todas as demandas para defender o setor perante a sociedade e os reguladores, porque nada melhor do que quem está empreendendo de fato no setor para trazer quais são os desafios e as oportunidades de melhorar, por exemplo, uma legislação. A mesma coisa das localidades. Então, você tem desafios, você tem coisas que acontecem em determinadas regiões que não acontecem, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar macro, esse olhar integrado, para que a associação ela seja como se fosse um guarda-chuva e, a partir disso, consiga defender melhor os interesses do setor. Então, para mim, demonstra muita maturidade do mercado quando isso acontece, sabe? Porque toda startup ela precisa de investimento, crédito para operar, expandir, enfim. Então, precisa que as pessoas acreditem no modelo de negócio, no potencial. Isso quer dizer que até gente que não fundou, que não trabalha, que não participa de uma startup, pode participar desse movimento como investidor. Então, é um investimento de maior risco, sem dúvida. E é como deixar o dinheiro num local acreditando que vai dar certo, mas é muito diferente de deixar o seu dinheiro no que a gente considera como mais seguro e deixar lá no banco. Então, do ponto de vista do investidor ou de um potencial investidor, o que a startup precisa para mostrar que pode ser uma aposta de sucesso? Eu olho sempre para os fundadores, para os empreendedores.
Então, não só a questão do conhecimento técnico, mas a capacidade desse empreendedor de repente, mudar a rota se aquela tese não está dando certo, de encontrar novos produtos, novos canais de distribuição. Então, antes de tudo, sempre falo que é importante você confiar no potencial do empreendedor, porque por mais que aquela tese específica não dê certo, ele consegue mudar a rota rápido, errar rápido, corrigir rápido e fazer com que a startup seja de sucesso. Então, a primeira coisa é esse ponto. O outro ponto que eu acho que é muito importante para os investidores é conhecimento técnico no mercado de startups e nesse tipo de investimento de uma maneira geral. Não importa se você vai investir só R$ 500 numa plataforma de equity crowdfunding, que hoje em dia a gente já tem algumas no mercado, ou se você vai direto na startup através desse investimento anjo. É importante que você entenda que esse investimento não é igual a um CDB. Ele não vai pingar um rendimento, você não sabe quando você vai conseguir de fato aquele retorno e se você vai conseguir aquele retorno. Então, não é para colocar, por exemplo, o dinheiro, o patrimônio da família no mercado de startups. É super importante você ter esse olhar que é um investimento de alto risco, que pode, sim, trazer um alto retorno, mas que não tem nenhum tipo de garantia nesse sentido. E uma outra coisa importante também para quem quer investir em startup é assim, o investidor, ele vai colocar o dinheiro, ele é o que a gente chama de smart money, ele ajuda o empreendedor com contatos, com alguma expertise que esse investidor tenha, mas ele não é o empreendedor. Então, ele precisa deixar o empreendedor entender. Os reportes do empreendedor, ele tem que ser, por exemplo, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas não é legal, por exemplo, você ficar acessando todos os dias o empreendedor para saber se ele está fazendo o seu dinheiro render. Então, também ter esse olhar de que é um tipo diferente de investimento que talvez você não esteja acostumado e talvez não seja para você. Talvez seja, mas é importante sempre se aprofundar para ter essa certeza e mais confiante e confortável nesse sentido. Mindset, pé no chão, paciência e conhecimento no que vai ser feito. Então, quais são as palavras-chave aqui para que a gente imagine, para quem quer começar, seria um conselho, né? Tem que gostar um pouquinho de emoção, né? Eu acho que deve ser um turbilhão de sentimentos. Você falou da questão de colocar o dinheiro da família. A gente conhece muitas histórias, né? Que essa ansiedade atrapalha, porque você gera uma expectativa muito grande dentro de a única ficha, a bala de prata. Então, acho que o começo também já nasce com uma chance muito grande de dar errado, porque você não tem o tempo de desenvolver a maturação do produto. Acho que tudo isso também conta muito. E falando em promessas e retornos, muitas das startups elas são criadas sob a promessa de causar impacto social positivo, mas ainda além até de gerar lucro, né? Essa tendência ela tem raízes profundas ou é algo mais passageiro, mais raso? Como as startups elas nascem a partir de um problema real da sociedade, eu entendo, e aí é uma percepção e uma tese minha, que todas elas causam um impacto social. Então, falando, por exemplo, das fintechs, que são as startups de produtos financeiros, poxa, é inegável o quanto as fintechs ajudaram nessa questão da bancarização, de facilitar o acesso a produtos financeiros. Dignidade, trazendo mais dignidade financeira, mais conhecimento a respeito do setor de uma maneira geral, mais praticidade. Então, hoje em dia, até os bancos incumbentes, que a gente costuma dizer, eles adotaram estratégias digitais para produtos que já existiam, muito também por causa desse movimento. Então, o impacto social é inerente à startup, porque ela está resolvendo um problema
real da sociedade, um problema social. Então, assim, falar de startup é falar de impacto social, sabe? E isso falando especificamente com relação a fintechs, porque a gente, enfim, está dentro desse mercado, do mercado financeiro. Mas, poxa, a gente pode ficar horas aqui falando do impacto, por exemplo, das startups de saúde, o impacto das startups de educação, de massificar e disseminar acesso a vários tipos de educação, desde línguas até formação técnica, a parte de logística, enfim, tudo isso causa um impacto social que é gigantesco, às vezes difícil de mensurar, mas que está enraizado ali dentro do que é ser uma startup, por que elas existem. Às vezes a gente olha na nossa realidade e pensa, né? Que não me foge agora, enquanto você estava falando, estava pensando, por que a gente fazia certas coisas sem determinadas facilidades? E acho que a startup traduz muito isso, né? Ela traz uma facilidade, ela traz um atendimento de uma solução de algo que até então não existia. Ingrid, você falou o gancho de instituição tradicional, né? Das instituições dos bancos, enfim. Quais são as principais e grandes diferenças dessas instituições que você poderia, seguramente, você poderia ficar aqui por horas falando, mas assim, as principais e as maiores, e o perfil das pessoas que trabalham nessas startups? Legal. A diferença básica de um negócio tradicional, eu não vou nem falar com relação aos bancos exclusivamente, mas a diferença básica entre uma startup e uma empresa tradicional é essa questão da escalabilidade. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de um escritório de contabilidade. Um escritório de contabilidade tradicional, para ele crescer, ele precisa de pessoas e espaço. Então, o investimento ele vai ser que a gente chamado, né, CAPEX, né? Então, é ali da infraestrutura, do espaço físico. Então, você precisa daquilo para crescer. No caso das startups, ela já nasce com esse modelo de negócio utilizando a tecnologia escalável. Então, eu consigo crescer com a mesma aplicação. Ali, obviamente, implementando novas funcionalidades, mas dentro do mesmo ambiente, do mesmo ecossistema. Então, eu dei o exemplo do Uber, mas vou dar um outro exemplo que hoje em dia super tradicional, a gente nem pensa nisso, mas o WhatsApp começou como uma startup. E o mesmo WhatsApp que a gente usa aqui, a gente usa em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu comparo um business tradicional, um restaurante, por exemplo, uma rede de restaurantes, eu sempre preciso desse investimento no físico, no ambiente, no número de pessoas. No caso das startups, isso é substituído pela tecnologia. Então, eu consigo crescer utilizando essa mesma aplicação. E aí, falando um pouco do perfil de quem trabalha nas startups, e é super interessante falar sobre isso, porque eu costumo dizer que as pessoas imaginam que quem fundador de startup, quem trabalha em startup é um bando de adolescente emocionado, que fica o dia na piscina de bolinha, que eu acho que foi muito dessa figura que foi criada muito com a revolução tecnológica, principalmente nos Estados Unidos, que eram sempre homens jovens, que às vezes não tinham nem se formado, mas que tinham essa facilidade com tecnologia, criando dentro da garagem dos pais. Mas isso passou há bastante tempo, principalmente aqui no Brasil, que tem uma dinâmica, a nossa economia tem uma dinâmica diferente e o dinheiro custa bem mais caro. Normalmente, quem vai empreender, principalmente em startup, são pessoas com um histórico de corporação muito forte. Então, pegando o meu exemplo, por exemplo, eu fiquei 14 anos no mercado financeiro tradicional e fui empreender dentro daquele ambiente que eu já conhecia e acima de 30 anos. Então, a gente até na associação tem uma pesquisa que fala que hoje a idade média dos fundadores de startup é ali próximo dos 40 anos, que já tem essa experiência profissional. E falando também de
pessoas, colaboradores de uma maneira geral, né, que trabalham na startup, que não necessariamente são os fundadores. Aí você tem todos os tipos de perfis, né? Então você tem gente que sai do mercado, quer trabalhar com tecnologia, inovação e startups. Então são pessoas, como eu falei, que já têm essa maturidade profissional, já têm esse histórico profissional, desde pessoas que estão se graduando, recém-graduadas, jovens no mercado. Então hoje você tem bastante diversificação nesse sentido. Então, não é mais gente jovem, a gente já está maduro nesse sentido. Curioso esses dados que você traz, porque tiram um pouco desse estigma, né? Enquanto você falava, eu achei graça, porque de fato né? Os emocionados, naquela de reinventar o mundo, e realmente a gente sabe que isso não faz parte mais da realidade. Mas essa fotografia é o que, de fato, se você fechar os olhos e lembrar o início, era essa a grande tradução de uma startup. Startup não dá para descolar, e não deve descolar da palavra inovação. E você também é do setor financeiro, né? Sua origem do setor financeiro, como você acabou de falar, e você tem bastante envolvimento com o tema. Então, se a gente falar inovação, startup, Brasil, setor financeiro, o que mais chama a sua atenção nesse momento? Poxa, eu acho que o brasileiro ele é muito bom, ele é muito criativo, porque desde sempre a gente foi ensinado que precisávamos fazer muito com poucos recursos. Então, eu acredito, assim, olhando o Brasil em comparação com outros lugares, que a gente é muito bom. Somos extremamente inovadores. E diferente também, acho que da crendice popular, inovar, você não precisa criar um novo produto, um novo iPhone, por exemplo. Eu costumo sempre dar esse exemplo. Você pode melhorar aquilo que já existe. Isso é um processo inovador. E, além disso, o processo de inovação, ele é mais método, é mais ciência do que uma ideia genial que, de repente, você teve. Então, é muito na tentativa e erro, na tese do que seria a solução de um problema real, e testar, validar se aquilo é de fato um problema para mais pessoas, se as pessoas pagariam por aquilo. Então, basicamente, inovação é metodologia e não, ideias e uns cliques, assim. Então, é uma ciência. Você vai e tem algumas técnicas, inclusive, que você se aprofunda, utiliza metodologias para criar um processo inovador. Eu costumo dizer, até falando muito de intraempreendedorismo, que você não precisa ser empreendedor para ser inovador. Você pode inovar dentro de onde você está, na sua empresa. Então, poxa, tem um processo que há 20 anos é feito da mesma forma. Será que a gente não consegue trazer inovação para esse processo? Trazer inovação no sentido de rapidez, melhorar custo, melhorar a experiência das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, tudo isso é inovação. Às vezes, fazer a mesma coisa de forma diferente tem total aspecto inovador. Completamente. Como você falou, às vezes é trazer uma experiência positiva de algo que se faz há centenas de anos, de uma forma que todo mundo acha que é a única forma de se fazer. Ingrid, já vamos endereçando aqui para o final, respeitando o nosso tempo aqui, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você. Falar de tecnologia não dá para deixar de falar de blockchain. E o seu envolvimento é bastante importante, a sua experiência é bastante significativa nesse sentido. Você poderia explicar para a gente, para o nosso público, o que é o blockchain e como essa tecnologia deve impactar a vida das pessoas, da sociedade como um todo, num curto e longo prazo? É mais fácil do que parece. Porque quando a gente fala de blockchain, as pessoas às vezes ficam até um pouco assustadas. Interrogação no olhar, né?
Exato, mas é mais simples do que parece. Na verdade, a tecnologia, o blockchain é uma infraestrutura. Então, da mesma forma que você não pega a internet, a internet ela existe, é uma infraestrutura, é a mesma coisa com relação ao blockchain. E o que transforma o blockchain em diferente, assim? Basicamente, tudo que você registra no blockchain é imutável, criptografado. Então, isso é muito bom, por exemplo, quando você fala de processos que precisam de auditoria, e assim, te dá uma visibilidade, você consegue trazer visibilidade para vários processos que muitas vezes são centralizados. Então, você pode fazer com que toda uma cadeia tenha visibilidade daqueles registros, daquelas transações, daquelas informações que vão ser disponibilizadas, que podem ser informações desde contratos, rastreabilidade, até a parte de NFT, tokens, né, que são produtos que você cria em cima dessa infraestrutura. Então, basicamente, é uma infraestrutura que te permite, por exemplo, isso que eu falei, mutabilidade, a rastreabilidade e fazer com que todas as pessoas envolvidas nessa rede saibam da informação ao mesmo tempo, trazendo também mais segurança para os processos de uma maneira geral. Ingrid, então já vamos endereçar para a última pergunta aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, dentre as suas viagens internacionais, conversa com os colegas investidores, empresários estrangeiros, como que eles enxergam o Brasil, né? Porque você, na sua última resposta, você colocou que o Brasil é uma potência, o brasileiro é incrível no sentido de inovar. Então, como que é visto isso do lado de fora? Essa visão que você passa para a gente é a visão do Brasil para o estrangeiro? Muita gente desconhece o nosso ecossistema, o nosso potencial de uma maneira geral. Então, a resposta é: precisamos fazer o nosso trabalho de vender Brasil no sentido positivo. Então, de contar a nossa história para o mundo, para que dessa forma a gente atraia mais empreendedores, mais investidores, acelere a educação tecnológica e se torne de fato essa potência da inovação mundial. Então, tem muito desconhecimento, mas muito também pelo nosso papel. Então, a gente precisa fazer esse papel de falar para o mundo o que acontece no Brasil no sentido positivo. Dos que conhecem, muitos já estão aqui, já investem no Brasil e sabem que somos essa potência com relação à tecnologia e inovação. Um mercado consumidor gigantesco, diferente, por exemplo, do que acontece em Israel. Israel tem uma potência tecnológica gigante, mas as startups lá precisam nascer para fora do país, porque não tem um mercado consumidor tão grande quanto nós. Não, a gente tem mercado consumidor. Um mercado consumidor super early adopter. Então, um mercado consumidor que adota novas tecnologias muito mais rápido do que, por exemplo, a Europa, muito mais rápido, inclusive, do que os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tem muitos problemas. Então, nós, como sociedade, a gente quer resolver os nossos problemas, a gente quer acelerar os processos. Então, além de ter um mercado consumidor gigante, esse mercado consumidor aceita essas inovações tecnológicas de maneira muito rápida. Além disso, como eu falei, né, a gente tem muitos problemas. Com isso, a gente tem a capacidade de criar muitas soluções. Soluções que resolvem não só o nosso problema localmente, mas que resolvem problemas mundiais. Então, por isso que eu acho que o Brasil é, de fato, um grande mercado para o ecossistema. É por isso que eu estou nele, eu invisto nele, porque eu realmente acredito que a gente pode chegar nesse lugar e mostrar para o mundo o quanto a gente consegue resolver esses problemas através de tecnologia. É isso aí, continue abrindo portas e janelas pelo mundo afora, mostrando o nosso potencial, nossa escala de evolução, que estamos no caminho certo. Ingrid, eu gostaria de agradecer demais por compartilhar conosco sua trajetória, seus conhecimentos e desejar sucesso nesse seu
grande legado que fará parte de uma história. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês e contem comigo. Obrigada a todos que nos acompanham no YouTube e nas plataformas de podcast. Foi ótimo estar aqui com vocês em mais uma edição do Abracan Talks. Espero que estejam comigo na próxima edição. Até lá!